Hoje é uma avaliação um pouco diferente. Nós vamos avaliar como é que está esse Hyundai HB20, que é um Hyundai HB20 2015. Está com mais de 50 mil quilômetros. Ela acabou de fazer a revisão de 50 mil quilômetros, então está com 51 mil quilômetros. É um HB20 Premium, 2014, modelo 2015. Esse carro, então, é a versão topo de linha, né? E todas as revisões feitas em concessionárias, a gente vai avaliar como é que está o comportamento, como é que está a situação desse carro com 51 mil quilômetros, tá certo? Bom, primeiro vamos olhar aqui os pneus, ó. Os pneus já estão bem gastos, praticamente carecas. Então com 50 mil quilômetros já está na hora de trocar, claramente já está na hora de trocar os pneus. Vocês podem ver que realmente já não tem praticamente sulco nenhum. Para você andar nesse carro com chuva, será meio complicado, né? Pode ver que os pneus traseiros também ainda talvez esteja meia vida, né? Meia vida não, ele tá bem além de meia vida. Na realidade, então, esse carro com 50 mil quilômetros, ele nunca trocou os pneus, precisa trocar os 4 pneus. Então, mas eu acho que é uma coisa normal para um carro desse com 50 mil, né? Vamos dar uma olhada no interior. O interior ele veio com os bancos em couro, só que esses bancos eles foram colocados na concessionária, né? Então vocês podem ver que ele já está bem brilhoso. É um banco, o banco de couro ele é interessante quando ele está bem com aquela aparência de nova, fosca. Esse aqui já tem uma aparência de usado, porém não muito, né? Eu acho que está coerente com um carro de 50 mil quilômetros, né? O volante ele é revestido em couro de fábrica, todos os HB20 Premium vêm com esse volante revestido em couro de fábrica, e eu acho que o couro também está adequado para uma proposta de um carro com 50 mil quilômetros, né? Foi um carro bem usado, sem menor cuidado, então você tem uma série de sujeirinhas internas aqui, né? Mas nada que uma boa lavagem não resolva, né? A carroceria também, vocês podem ver, cheia de riscos, né? Tem risco para tudo quanto é lado, tem moçazinhas. Então é uma coisa normal para um carro de 50 mil quilômetros, né? Isso não é defeito, né? Se você tomar cuidado, você não terá isso. Os bancos traseiros, vocês podem ver que ele é menos usado, né? Normalmente usa-se mais os bancos dianteiros, né? Os bancos traseiros são menos usados, então vocês podem ver que a tonalidade do couro está um pouco melhor. Aqui a parte de trás também, dos revestimentos, também estão em relação à parte que é usada, né? Da mesma forma, os painéis de porta estão com uma qualidade bem interessante. As lanternas não apresentaram infiltração de água nesse período, então as lanternas continuam com um visual praticamente como se estivesse novo. Tem alguns carros aí que as lanternas acabam ficando, começam a encher de água e tal. Não foi o que aconteceu aqui. A tonalidade também está bem interessante, sem problema. O externo, a gente não teve muito problema com esse carro em termos de acabamento. Ele tomou uma única avaria que ele sofreu, foi uma pancada aqui na traseira, mas praticamente ele tomou uma pancada, a concessionária nem cobrou para colocar o para-choque no lugar, né? Então o para-choque foi recolocado sem maiores problemas. Isso aí com mais ou menos com 40 mil quilômetros. Os paralamas estão com seus revestimentos internos bem posicionados, sem problema, tanto na parte dianteira quanto na traseira. As rodas também estão com um aspecto interessante. Sim, correto, né? Os faróis, outro ponto que normalmente acaba gerando problema com carros usados, né? Eles acabam, em alguns casos, ocorrendo infiltração de água. Não é o que acontece nesse carro aqui. Os faróis estão secos, praticamente como novos, os dois, tanto o dianteiro esquerdo quanto o dianteiro direito. Assim como os faróis de neblina. Então demonstrando que realmente é um carro bem montado, né? O HB20 ele surpreende bem porque é um carro 2015, com 50 mil quilômetros e tá com uma boa. Depois a gente vai dar uma volta aí para mostrar como que tá o
se ele está fazendo barulho, se não está, né? Então, é uma situação de uso normal. Vamos dar uma olhada no motor aqui, né? Vocês viram que a abertura da tampa também está bem correta, né? Bom, então aí o motor, né? O motor do HB20, esse é o modelo Premium 1.6 com câmbio automático. Esse motor vem importado da Coreia, né? Não sei se ele ainda é fabricado, parece que a Hyundai estava querendo começar a fabricar esse motor aqui no Brasil. Mas ele está bem sujo porque é normal um carro... Esse negócio de lavar motor não é correto, né? Então, desde que comprou, se foi lavado, foi só nas concessionárias, né? Tá fazendo um ruído normal também de motor aí. Vamos ver o fechamento aí, ó. Então, essas impressões, assim, o carro agrada, mostra uma boa construção. É um carro que, mesmo com 51 mil quilômetros, ele tem uma carroceria que mostra-se íntegra, as peças, a boa montagem que a gente vê no HB20 quando ele é novo, né? Ele se mantém com 50 mil quilômetros, tá vendo? A gente não vê desalinhamento de peças, os vãos entre as peças também é muito delgado, né? Então é um vão mostrando uma boa qualidade construtiva, e isso não se alterou com 50 mil quilômetros, o carro com uso, né? Vocês podem ver aí, né? Então, assim, o acabamento interno também é muito interessante, um acabamento interno que se mostrou resistente ao longo do uso de 50 mil quilômetros, né? Então, carro que realmente mostra uma boa qualidade construtiva. Esse carro é fabricado no Brasil, né? As portas também, né? Ó, tá vendo? Você não vê barulho de peças soltas nem nada. Todos os comandos estão funcionando muito bem. O cluster de instrumentos continua com uma visualização excelente. Então, agrada. Esse HB20 realmente, com 50 mil quilômetros, parece ser um carro realmente muito bem montado. Então agora vamos ver como que ele se comporta andando, hein? A nossa impressão a respeito desse Hyundai HB20 1.6 automático com 50 mil quilômetros. Vocês podem ver que ele tem câmera de ré, né, incorporado no sistema multimídia. Esse sistema multimídia foi colocado na concessionária. Eu não achei que foi uma boa opção. É melhor você pegar o da própria Hyundai, porque para fazer a atualização dos mapas não é legal. Enfim, o HB20 1.6, mesmo com esse câmbio de 4 marchas, ele se mostra um carro ágil, né? Apesar de ter alguma insuficiência de torque em baixa rotação tradicional desses motores 16 válvulas. No caso do HB20, se você pisar um pouco mais, ele responde, não é nenhum esportivo, mas ele vai bem, né? Então é um carro agradável. Agora, mesmo com 50 mil quilômetros, a gente melhorou, inclusive até observou uma melhora no desempenho. Esse carro aqui está abastecido com gasolina e não tem nenhum problema. O consumo dele em torno de 12,5 km por litro média. Cidade, estrada, 2, 3 pessoas a bordo, em média, né? E vocês podem ver assim, o acabamento, o ruído do motor, a gente não ouve ruído de peças soltas, com 50 mil quilômetros. O painel, todas as peças bem montadas, durante esse período não apareceu nenhuma peça com problema, né? Assim, nenhuma peça que tenha se soltado no acabamento interno. Então, assim como na parte externa ele se mostra bastante razoável em termos, mostra-se íntegro, né? Internamente também quando você está rodando. Então a gente não ouve ruídos, né? De peças soltas, algumas falhas de acabamento, nada disso. Então, um carro que realmente agrada bastante.
mesmo com mais de 51 mil quilômetros, vocês podem ver, está com 51.103. Esse barulhinho aí ele está indicando, é do GPS. Ele indica a presença de radares e tal, né? Então o carro, nesses 50 mil quilômetros, ele não deu nenhum problema, passou por todas as revisões. Foi interessante no sentido de que todas as revisões foram feitas na concessionária e os preços, não teve nenhuma alteração de preços em relação ao que é sugerido pela Hyundai no site. Então isso aí foi bem interessante. A única coisa que eu acho que não foi legal foi esse sistema multimídia, porque esse aqui, ele não tinha, era uma versão sem o sistema multimídia, né? Então, para você colocar, ou você pede aquela versão premium com o média nave, que na época eu acho que eles não tinham, e aí vem com banco de couro também, né? Então esse aqui ele foi colocado banco de couro na concessionária, que não teve problema nenhum. Assim, o banco de couro manteve-se íntegro ao longo do período. Mas o GPS não foi legal. O GPS é melhor pegar o da Hyundai. Inclusive agora o GPS que vem na Hyundai, ele nem tem no sistema de navegação integrado. Ele tem aquele sistema que faz o espelhamento de tela com o Google Maps, né, com o Android e tal, né, que eu acho bem mais interessante do que esses sistemas. Até mesmo porque o Google Maps do Android ele funciona offline também, né? Então eu acho uma opção mais interessante. Mas no geral o carro está bem íntegro. Você não ouve barulho de rangido, de carroceria nem nada. Então realmente está bem legal. Um HB20 aí para 50 mil quilômetros, mais de 50 mil quilômetros. Um uso normal, não é um uso assim que ficou com frescurada, nada disso. Tá? É um uso, vocês viram, né? Um carro muito cheio de moçazinhas, então é um uso sem frescura, né? E ele realmente se manteve íntegro, então isso é interessante. É lógico, né, que tem carros mais rodados, né? O certo seria ver com 100 mil quilômetros, né? A Jaque ela deixa alguns carros com 100 mil quilômetros por alguns blogs e sites aí, né? Mas que é uma quilometragem assim mais emblemática, né? Mas esse aqui a gente fez de 50 mil, aí vocês podem ver, ó. Então o carro tá bem legal, tá? Agradou bastante esse HB20 ao longo de 50 mil quilômetros, não teve problema nenhum. Todas as revisões feitas em concessionárias, os preços dentro do especificado, sem surpresas nem nada, um pós-venda bom, interessante, sem reclamação, e o carro ficou íntegro ao longo do período. Então é isso, pessoal. Então, chegando às considerações finais do vídeo, vamos fazer algumas ponderações agora em relação à comercialização e desvalorização desse carro. Então, esse carro aí a gente já vendeu ele foi vendido em junho de 2017 por R$ 40.900. Se a gente for considerar a desvalorização em relação ao preço que foi pago, esse carro foi comprado em dezembro de 2014 por R$ 55 mil. Então, 40,9 sobre 55, você tem uma desvalorização aí em torno de 25%. Agora, esse é um modelo premium, né? Para vocês terem uma noção, o preço de tabela FIP usado desse carro é R$ 46.800. O Hyundai HB20 Premium automático. Esse aí tem alguns diferenciais que são os bancos de couro e o sistema multimídia com o sistema de navegação, mas como a gente já disse, foi colocado na concessionária. Então eu acho que talvez o preço de FIP dele seria um pouco mais alto, né? Seria em torno de R$ 48 mil. E a gente vendeu por 40,9, tentamos valores mais altos, mas realmente não apareceu. Agora, é importante considerar que ele foi vendido exatamente nessa situação. Então, os pneus precisam ser trocados, você tem um custo adicional aí em torno de R$ 1.000. Você tem
o para-choque traseiro necessitando de uma pintura geral, porque realmente tem algumas raladas, e tem uma série de moças na carroceria. O carro não tomou pancada nem nada, mas essas pegadinhas nas laterais tem. Então, para colocar o carro totalmente em ordem, trocar os pneus, fazer todos os trabalhos de funilaria, eu acredito que gastaria em torno de R$ 3.000, R$ 3.500. Então, no final das contas, o preço acho que saiu dentro do esperado. Acho que é muito difícil você conseguir pegar o preço especificado na tabela FIPE. Agora, uma coisa que chamou a atenção em relação ao HB20 é que o único problema, né, crônico desse carro é o fato dele ter uma área envidraçada muito elevada, então pessoas com menos de 1,70 m de altura acabam se sentindo um pouco afundadas na posição de direção. Teve algumas pessoas que vieram buscar o carro e elas tinham uma estrutura um pouco mais baixa, então eles tentavam colocar o banco numa posição mais elevada e mesmo assim eles não tinham uma boa visibilidade. Então essa é a única questão um pouco mais crônica que pode se falar do HB20. No mais, é um carro realmente interessante porque, como a gente mostrou, um bom acabamento, o motor é bom. Agora, o consumo ele não é muito eficiente, 12,5 km por litro, ele está ele está 0,6, 0,7 acima do nosso Golf 1.6 e esse carro é em torno de 200 kg mais leve, com a mesma mecânica, só que o Golf com um câmbio de 6 marchas. Então, enfim, eu acho que o motor é bom, elástico, porém falta um pouco de eficiência. Mas no geral o carro foi muito bem, foi aprovado. É isso aí, Hyundai HB20 2015.